Vamos agora pra Boku no Kokoro no Yabayatsu. Acertei? Ei! Acertou. Ei! O melhor anime do ano, segundo algumas pessoas. E por que todo mundo tá adorando esse anime? Primeiramente, a sinopse, né? A história fala do nosso querido Ichikawa, que é um moleque muito edgelord, e a aproximação que ele tem de umas garotas mais populares da escola, mas também uma das mais burras, que é a nossa querida Ana. E, primeiramente, esse anime, infelizmente, não tem aqui oficialmente no Brasil, mas vejam pela tradução da Kirinashi, eles mandam bem pra caramba lá. Mas, bem, por que o pessoal tá falando bem de Boku no Kokoro? Por quê? Porque é bom, simplesmente. Qual é a dificuldade? É bom. Bom É, ser bom. É bom, né? Mas vamos lá. Tem muita coisa que você já consegue pegar no primeiro episódio, como, por exemplo, facilmente o melhor trabalho da Shinei. Ou até especificamente desse diretor em questão, que é o Hiroaki Akagi, se eu não me engano. Ele mesmo. Que é o diretor de Takagi-san e Mashiro no Oto, que eu já comentei na terceira temporada de Takagi que ele vem evoluindo, mas ainda é uma coisa meio, digamos assim, meio paia, e pelo menos funciona bem pro que esse tipo de série propõe. Mas você já consegue perceber isso nessa série. Tem muitas escolhas de direção, como takes em primeira pessoa, uma construção usando bem o quesito de fotografia e composição de cena, que deixam essa história e essa aproximação desses personagens mais interessantes. O primeiro episódio, ele mostra justamente o ponto que o protagonista tá, que é um ponto que talvez seja a maior barreira para alguém assistir, porque ele é um moleque muito edgelord, muito pé no saco. Você, em algumas análises, alguém poderia cogitar, cara, esse moleque tá um passinho seu. Uhum. Porém, rapidamente você percebe, não é isso, e a evolução que vai se tendo em cima desses personagens, principalmente no Ichikawa, vai sendo muito gradativa e muito recompensadora no decorrer da obra. No episódio 2 mesmo já tem cenas onde o personagem começa a tomar mais algumas atitudes, deixa algumas manias muito desconfortáveis que o começo dava e dá um crescimento, então você percebe que tudo aquilo ali tem um propósito, é só realmente que você precisa aceitar. Eu sei que muita gente não aceitou, o Thunder inclusive. Mas aí a gente chega até na parte da interação desses personagens, da Ana e do Ichikawa, que é a melhor coisa do anime. Cara, o tanto que esse anime cuida e dá detalhe e se preocupa com pequenos momentos faz uma diferença para a relação desses dois. A dublagem dos dois é excelente. Eu dou destaque mais pro Ichikawa, que é o Shun Horie. Eu acho que ele traz muito da timidez e da falta de atitude do Ichikawa, mas a Hina Yomiya, que faz a Ana, também é excelente. Ainda mais com o jeito meio tensa dela ser, ao mesmo tempo que entrega algumas camadas a mais pra personagem. E a evolução dessa relação tem muita sutileza e muito cuidado, cara. Realmente não é que você vai ver o grande romance que avança da temporada, como muita gente gosta, mas a construção dessa relação é algo extremamente satisfatório e caloroso. Ela progride bastante, você vê a relação deles crescendo e virando bons amigos, talvez um pouco mais até o final da temporada. Você vê esses personagens deixando essas manias de lado e se preocupando mais com o outro, e momentos muito bem dirigidos, muito bem pensados. Um anime, inclusive, muito bem realizado para criar alguns momentos até esticamente bonitos. Tem uma caminhada no episódio 10 envolvendo o Natal e tons de azul, que eu falei, cara, isso aqui usa mais azul que o anime de Blue Period, não é possível. E ele não é um anime de arte. Inclusive um outro destaque excelente para esse anime, ele usa muito bem a trilha sonora. Inclusive, parabéns pro Shio Kensuke, porque ele pode dizer que teve mais proveito da sua trilha sonora em um anime de comédia romântica do que em Chainsaw Man, meus parabéns. Nem fudendo. É sério, e é bizarro, porque, tipo, até vai nas
ele solta packs da trilha sonora. E ele não chama de música, insert songs e tal, ele chama select sounds. E você percebe, são sons, alguns loops de tipo 30 segundos. E aí estende por, sei lá, mais 1 minuto e meio por aí. Só que eles são tão bem utilizados no anime, cara. O momento quando eles vão apresentar o título do episódio, os cartes, quando eles criam esse tipo de cena mais contemplativo, de aproximação da personagem, é tão bem encaixado, tão bem utilizado, cara, que, pô, eu vejo esse tipo de uso melhor do que muito anime que a gente deu em muito destaque, sabe? Por exemplo, eu gosto muito mais da utilização sonora aqui do que na temporada passada a gente falou de Trigun, por exemplo. Eu acho que aqui, mesmo sendo um contexto mais simples, ele cria um momento artístico muito melhor e muito mais interessante do que Trigun. E olha que são, em teorias, apenas alguns sons aleatórios, segundo o Shukensky. E é incrível, cara, porque esse anime realmente tem muita coisa dele que é até um pouco negativa. Acho que o maior negativo que eu posso dizer é a questão de cenário. Você consegue perceber que os personagens estão em um ambiente muito borrado e isso talvez seja um pouco feio. Mas todo o resto se une para criar um anime muito único, que é extremamente gostável. É um anime extremamente bem realizado dessa temporada e para uma temporada que inclusive já tem bons candidatos de romance, como por exemplo tem Amada, tem Sônia, mas Boku no Kokoro é um deles, e um concorrente forte. Mesmo que ele, em teoria, não avance em questão de romance e casal, a construção dessa relação deles é tão natural e tão bem feita, e com momentos de encaixe tão maravilhosos, que, assim, não ironicamente, uma das obrigações da temporada, principalmente se você gosta de romance, você precisa assistir Boku no Kokoro. Caramba, olha só, quem diria? E o Thunder esnobando, até ia ter uma fansub própria pra ele e faz essas coisas. Que coisa feia. Esse Thunder. E enquanto isso, eu assisto, eu não consigo nem segurar pra ver em português, eu vejo em inglês e saio extremamente satisfeito. Fica aí o meu 8, quase ganhou 9. Se tivesse avançado um pouco mais, ganhava um 9. Mas isso aí, ele já vai deixar para uma segunda temporada, que inclusive vai vir para 2024. Maravilha, cara, maravilha.